Tudo bem com vocês? Eu sou a Lília do canal Cidadania Italiana Simonato e tô aqui hoje para gravar um vídeo bem sintético, mas bem objetivo para aquelas pessoas que fazem seu reconhecimento de cidadania e que porventura têm filhos em fase escolar, né? E precisam estar fazendo aí essa admissão dessa criança em um colégio aqui na Itália. Bom, primeiro ponto é muito importante que você saiba que quais são os documentos que você precisa sair do Brasil para trazer, né, com você aí, para você que está mudando definitivamente para a Itália, né, e que tem seus filhos na idade de escola. Então, você precisa ter uma sequência de documentos das quais você vai pedir lá na escola ainda no Brasil, para daí estar trazendo, né, todos traduzidos, apostilados e tudo mais, para que aqui você chegue e comece a procurar uma escola para o seu filho. Bom, vamos lá. Primeiro documento é histórico escolar, carta de transferência, tá? Então, na escola aí no Brasil, você vai lá e vai dizer, olha, estou me mudando para a Itália e tal, e preciso dos documentos para estar transferindo o meu filho, né, para a escola na Itália. Então, você vai pedir histórico escolar, a carta de transferência, tá? É muito importante que você não se esqueça de fazer aí a inclusão da carteirinha de vacina do seu filho. Muito importante, se a carteirinha de vacina do seu filho não estiver atualizada, você tem que ir ao posto de saúde com ele e aí você vai explicar o que você, né, o que vai acontecer, que você vai se mudar de país e aí eles vão colocar em ordem todas as vacinas do seu filho que porventura não esteja atualizada. Comigo aconteceu uma coisa muito interessante, que meu filho tomou 3 vacinas num dia só, porque sei lá, eu sou um pouquinho, não é relapsa, mas a gente pensa em vacina quando as crianças são pequenas, e aí quando a criança pega aí 14, 15 anos, você não lembra mais que tem que dar vacina. Então eu acabei tendo que levar meu filho para atualizar as vacinas, e ele tomou aí 3 picadinhas num dia só, e acabou ficando tudo em ordem. De posse desses documentos, você precisa procurar um tradutor, fazer a tradução desses documentos, fazer o apostilamento de AIA para poder dar validade em todos esses documentos. Montar uma pastinha, sugestiono que você tenha uma pasta relacionada a isso. E aí, uma outra coisa muito importante, gente, que isso ninguém fala e é de suma importância. Aqui na Itália, se você é mãe e é separada, divorciada, e você vai mudar para a Itália com seu filho sem o pai, tá? É muito importante que você peça para o pai, antes de você sair do Brasil, para que ele faça uma declaração na língua italiana mesmo, dizendo que enquanto você morar com seu filho aqui na Itália, que ele tem essa ciência e que toda e qualquer necessidade do seu filho relacionado a pai e mãe vai ser suprido somente por você. É muito importante que você traga isso, porque isso é uma das coisas que foi exigida para mim, e olha que meu filho já tem 16 anos, e eu não tinha trazido, acabei tendo que pegar isso depois e tal e coisa, tá? Então, uma declaração feita pelo pai, na língua italiana mesmo, coisa simples, eu, fulano de tal, declaro que tenho ciência de que a criança mora com a mãe na Itália e que todas as necessidades dessa criança vão ser supridas somente pela mãe, sob minha autorização. Uma coisa bem assim, porque a Itália é completamente machista e eles ainda acham que o pai é de suma importância. Eu falo assim, respeito todos os pais, mas no meu caso especificamente, não é bem o caso. Enfim. Não vou entrar em detalhes porque isso é uma coisa só minha, tá bom? Fiz uma colinha aqui para poder explicar para vocês tudo direitinho, para que, né, não aconteça nenhuma eventualidade de esquecer um documento ou de faltar alguma coisa, como aconteceu comigo, por exemplo. Que no caso eu não trouxe essa declaração e acabou precisando. Gente, eu quero contar para vocês a minha realidade, que foi uma realidade bem complicada quando eu cheguei com meu filho e tal. A gente, a princípio, imaginou que ia ser uma coisa muito fácil, muito tranquila, que era só pegar todos esses documentos, ir até a escola, explicar que ele estava se mudando do Brasil para cá e que aí a escola ia maravilhosamente abraçar ele, dar um beijinho e falar: "Ô, queridinho, somos muito felizes porque você está chegando". E infelizmente a realidade não foi bem assim, tá? Quando a gente chegou na Itália,
a gente já tinha uma casa para estar morando e tal, e bem próximo, assim, praticamente 120 metros da minha casa tinha um colégio especialista no caso do meu filho, que seria um liceu, tá? Porque aqui na Itália existem uma separação. Quando a criança termina o nono ano no Brasil, ele é introduzido aí no ensino médio. E aqui é da mesma forma, só que aqui o ensino médio tem 5 anos. Por quê? Porque a criança ela já sai com uma profissão, tá? Inclusive, daí ela pode trabalhar, pode fazer faculdade ou não, é como se ela já tivesse meio caminho andado com relação a uma profissão. Então, quando a gente chegou aqui, como eu disse, eu tenho um liceu vizinho da minha casa, né? E a gente tinha a pretensão de que meu filho estudasse lá, até porque era super próximo e tudo mais, e na época do frio isso é muito interessante. Então, fomos eu e meu filho até a escola. E assim, inicialmente a escola colocou uma barreira gigantesca com relação à adesão do meu filho, né? Dizendo que o liceu seria muito difícil para ele e que ele jamais ia conseguir, ele ia ter que regredir um ano, e aí eles têm uma coisa muito que fica meio confrontante, porque eles não admitem que uma criança de 16 anos regrida para o primeiro ano, que seria o caso do meu filho, para estudar com crianças de 13 anos. Eles acham um absurdo isso, como se fosse uma má influência para os menores, né? Então, assim, a princípio esse colégio foi completamente desfavorável com a gente, não houve nenhum tipo de boa vontade, boa vontade zero, e me disseram assim, a gente vai ligar para você, a gente vai falar com o presidente, que é como se fosse o diretor da escola, e vamos mostrar o currículo dele, né, o histórico dele, melhor dizendo, e aí se o presidente disser que tudo bem, a gente te liga e você vem aqui para fazer tudo que tem para fazer. Passou 2, 3 dias nada, uma semana nada, falei, bom, vou voltar lá. Voltei lá e eles foram completamente negativos e tudo mais, e aí meu filho ficou muito chateado e a gente resolveu ir atrás de um outro colégio. Como meu filho aí em São Paulo ele fazia ETEC, que é um curso também profissionalizante, um curso técnico, eu achei um outro colégio que me sugeriu que eu procurasse em vez de um liceu, que procurasse uma escola técnica, que seria talvez a grade curricular seria um pouco mais próximo e aí seria um pouco mais tranquilo para o meu filho para estar ingressando, né? Porque são duas realidades. Primeiro, a dificuldade da língua e segundo, um colégio completamente novo, num país tudo novo, enfim, é muito complicado essa fase inicial. E aí fomos até esse colégio que, muito pelo contrário do outro, foi completamente receptivo. Eu acredito que depois até falando com outras pessoas e tal, eu entendi que esse colégio, por ele ser um colégio técnico, é um colégio mais aberto e está mais acostumado a receber imigrantes. Lá, tanto que meu filho, na sala dele, tem russo, tem croata, tem sírio, enfim, né? E é um colégio tão bom quanto. Eu tinha visto um vídeo antes de tudo isso, né, de toda essa alteração, de um determinado canal que a pessoa apresentou como colégio superior, que é chamado aqui na Itália, que seria sempre o liceu. E na verdade eu quero deixar claro que o liceu é tão o instituto que eles chamam, que seria um colégio mais técnico, ele é tão bom quanto o liceu, que antigamente o liceu era, ai, nossa, o suprassumo da vida, mas que hoje, atualmente, tanto o instituto, que seria o técnico, quanto o liceu tem o mesmo peso. E qualquer um que... uma das coisas que a gente sempre perguntava é que meu filho pretende fazer faculdade e tal. E aí foi mencionado em várias vezes que a gente conversou nesse instituto que ele era tão bom quanto, tá? Inclusive, eu recomendo sempre que quando você procurar o colégio, procure sempre falar com o presidente, porque é a pessoa que vai poder olhar o currículo do seu filho e vai poder dizer
em qual turma exatamente você vai ser introduzido. O meu filho saiu daí do Brasil iniciando o segundo ano e chegou aqui iniciando o segundo ano. A única diferença é que aqui as aulas começam em setembro, né? E em julho, em vez de ter aquela férias curtinha, é onde tem aquela férias. Em vez de ser aquela férias curtinha que tem no Brasil, é uma férias estendida porque tem o verão, então eles ficam praticamente 3 meses de férias, é bem legal. Então, sempre marque um horário com o presidente, deixe muito claro que a criança é estrangeira, né, que não fala a língua. Outra coisa que é muito importante, antes de mais nada, coloque o seu filho para fazer uma aula, um curso intensivo, mesmo que seja caro e que você precise pagar, pelo menos um curso de 1 mês, 2 meses aí, um curso particular bem puxado para que ele possa fazer uma imersão na língua, tá? E dê bastante sustentação para essa nova fase, porque é uma fase muito difícil. Eles precisam entender italiano e entender a matéria que foi explicada em italiano. Então pensa, gente, a cabecinha dessas crianças, elas quase fundem, tá? Meu filho, só para vocês terem uma ideia, ele vai para a escola das 7h50 da manhã às 2 da tarde todos os dias, e tem um dos dias na semana que ele ainda volta às 4 da tarde e fica até às 6. Ou seja, é bem puxado. Tá, com relação a lanche, a intervalos, esse tipo de coisa, o liceu, não sei falar para vocês, mas o técnico, eu posso dizer, porque eu tenho essa experiência, não tem lanche incluso no pacote, tá? E precisa levar coisa de 1 ou 2 euros por dia para poder fazer um lanche na hora dos intervalos, tá? Que tem a cantina, como em qualquer outro lugar. Mas em vez de vender coxinha, vende pizza, tá? Importantíssimo falar que todo momento em que você vai, que você já conversou com todo o corpo da escola e tudo mais, e você vai fazer a inscrição do seu filho nessa escola, eles pedem um bonífico, né? Ou para que você pague uma taxa de inscrição. Se você disser que não tem condição, eles vão arranjar um meio de que você não pague, tá? Não é uma coisa obrigatória. Eu não me abstive de pagar, porque era uma taxa de 80 euros e o meu filho ia estudar o ano inteiro por 80 euros uma vez só, um pagamento de uma única vez de 80 euros. Então eu não achei ruim de pagar, porque a escola, né, precisa de um incentivo e não me incomodei de pagar. Mas se você disser que não tem, se realmente você não tiver, eles dão um jeitinho lá e você acaba não tendo que pagar essa taxa. Outra coisa importante, os livros, né, que aqui, em vez de ser igual no Brasil que tem apostila, aqui tem livros e livros didáticos. E esses livros você precisa comprar, tá? Como é que funciona isso? Você pode entrar, inclusive, no site como a Amazon, por exemplo, e tem muitos alunos que colocam os livros do ano passado para vender na Amazon, né? E para poder comprar os livros desse próximo ano. Então, a Amazon ela tem um comércio de livros tanto usado quanto novo que você pode comprar. A faixa de preço dos livros varia muito de livro para livro, mas com o meu filho eu posso dizer para vocês que eu gastei mais ou menos uns 260 euros com todos os livros. E olha que é livro pra cacete. Tem muito livro, tá? Outra coisa super interessante é que nessa escola, né, no instituto onde meu filho tá estudando, achei super interessante que a professora de italiano, ela mesma entrou em contato com uma outra escola que oferece alfabetização em italiano de graça, acho que são 2 vezes na semana, e ela mesma entrou em contato com a professora e falou para o meu filho que era para a gente ir até essa outra escola, que ela já tinha ligado e falado dele, e que lá eles iam aceitar ele para estar fazendo um curso complementar de italiano que ia ajudar muito, né, ele durante todo o ano. A escola tem apoiado bastante, tem sido muito bacana com eles. Ele tem se esforçado muito, tem estudado muito, além de todo o tempo que ele fica no colégio, quando ele chega, ele ainda vai estudar mais um pouco, porque é realmente bem puxado.
mas ele está conseguindo tirar ótimas notas e tendo ótimos resultados. Então, gente, você sai do Brasil com essa realidade péssima, né, onde as escolas públicas são todas um lixo. E aí você chega aqui na Itália, você realmente pode não ser abraçado primeiramente na primeira tentativa, mas eu insisto que você deve insistir, porque você vai achar um colégio que possa abraçar o seu filho e tratar ele com a mesma com a atenção que ele vai merecer, porque realmente vai ser um ano de adaptação e é necessário que ele tenha tanto apoio da escola quanto apoio da família e apoio dos amigos que ele vai estar fazendo, tá? Então, basicamente, o que eu queria que vocês se atentassem é: não desista, não fiquem chateados se vocês acharem um colégio que não aceitem o seu filho, é normal, tá? Vá atrás de uma outra opção, entre na internet, procure saber, pergunte, veja vídeo no YouTube. Se tiver dúvida, pode mandar pra gente que a gente responde aqui nos comentários. E não esqueça, vou deixar aqui na descrição do vídeo as listas de documentos que são necessárias. Às vezes pode ser que determinadas regiões tenham alguma variação, então peço desculpas se eu não conseguir atender a todos, tá bom? E basicamente é isso, era isso que eu gostaria muito de deixar claro, que tudo, eu sempre brinco e falo isso pro meu filho, ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas também ninguém disse que ia ser impossível, e realmente não está sendo, ele está saindo bem, e tenho certeza que o seu filho vai sair bem também. Galera, um beijo pra todo mundo. Um adendo. Gente, a gente lançou o nosso e-book, tá? É um e-book bem direcionado, um guia super prático, super rápido, bem focado em questões que eu gostaria que você que vai fazer cidadania entendesse o processo. Lá no meu guia, eu não ensino você a fazer cidadania sozinho, não é esse o meu intuito. Eu ensino você a conhecer todos os passos do processo, a fim de entender o seu processo, não deixar que ninguém te engane e, além de tudo, ainda tenha ferramentas para tentar buscar o local de nascimento do seu antenato lá na Itália, tá bom? Tá aí na descrição, tá dentro do nosso blog, tá? E se você não conseguir achar ou tiver alguma dúvida e quiser adquirir, manda um e-mail para mim que eu mando para vocês o link e todas as formas de como adquirir, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um likezinho, se inscreve no canal, clica no sininho para obter aí bastante memórias de quando a gente gravar um vídeo novo e se inscreva no canal. Bacione!